Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Nosso assunto de hoje é previsão das necessidades de materiais, tópico a ser abordado nesta aula. Previsão de demanda e cálculo de necessidade de compra de materiais, além de prioridades de compra. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de descrever a diferença entre demanda dependente e demanda independente, explicar a importância de calcular a necessidade de materiais, aplicar técnicas da curva ABC na administração de materiais. Para que eu preciso fazer uma previsão para saber qual a necessidade futura que terei de materiais dentro da minha empresa? Essa previsão vai me ajudar a estipular qual o tamanho do estoque que eu preciso ter para poder atender a demanda de mercado e poder atender as necessidades interdisciplinares ou intersetores dentro da minha empresa, para que o fluxo de informações, de serviços que ocorrem dentro da empresa, no processo de manufatura de um produto, não pare, para que isso possa acontecer de maneira contínua. Para isso, eu preciso ter uma previsão de qual a demanda desses materiais, para que eu possa obter esse material em tempo hábil e possa colocar ele para ser produzido no meu processo de manufatura. Nesse sentido, nós temos dois métodos, o qualitativo e o quantitativo. Quando a gente fala do método qualitativo, ele é baseado na opinião dos vendedores, gerentes, pela vivência dos donos do negócio, a previsão sobre se a economia vai crescer, se a economia vai encolher, ou seja, é baseado na expertise de alguns profissionais que vão estar mensurando o mercado e verificando existe uma demanda crescente, existe uma demanda que está estagnada ou a demanda pelos produtos, os serviços que eu ofereço no mercado estão caindo. Eles estão avaliando esse mercado o tempo todo e vão poder prever qual é a demanda que eu vou precisar ter de materiais na minha empresa para poder suprir essa demanda de mercado. Outro fator, outro método, é o método quantitativo, baseado em números de histórico, que utilizam cálculos matemáticos e estatísticos para gerar uma previsão futura dessa demanda. Ou seja, eu tenho um histórico anterior, no ano de 2016 para o ano de 2017. De 2016, 2015, 2014, qual foi o histórico de venda do meu produto? Então eu já tenho uma ideia de como será a projeção para o ano de 2017. Óbvio que vários são os fatores que congregam esta análise, porque se o país está em crise, se existe uma demanda que está menor por aquele determinado produto naquele período de tempo, também deve ser avaliado. Entretanto, no método quantitativo, a gente utiliza a observação do tempo dentro de um espaço de tempo e normalmente a gente faz isso mês a mês, olhando como é que foi esse mesmo histórico no ano anterior. Existem dois tipos de demanda nesse sentido, que é a demanda independente e a demanda dependente. O que é uma demanda independente? É aquela demanda que independe da empresa para que ela de fato possa ocorrer. Eu não tenho controle sobre esse processo de demanda. É algo que é ditado pelo mercado, portanto eu não tenho como fazer essa mensuração baseada única e tão somente na minha empresa. Existe a demanda dependente. Essa demanda ela pode ser calculada de acordo com o meu histórico e aí sim eu consigo fazer uma previsão prévia de maneira mais adequada e facilita o processo da aquisição da matéria-prima, dos materiais que eu necessito para a produção do meu produto dentro daquele determinado tempo. Tipos de demanda, a gente tem que fazer algumas observações importantes nesse sentido. Quais são elas? Primeiro, tendência mostra um determinado caminho que aparentemente o mercado está indo de acordo com este caminho. Isso demonstra um caminho a ser seguido por aquela empresa e a gente tem uma noção se vai subir, se vai cair e qual que é a tendência que esse mercado está apontando. Com isso eu posso determinar a demanda que eu vou ter para o meu produto ou para o meu serviço na minha empresa. Sazonalidade, então tem a ver com tempos previamente determinados. A gente normalmente coloca essa questão da sazonalidade dentro de um período de 12 meses, por exemplo. Então a gente pode pensar na questão de sazonalidade como inverno e verão. Então, por exemplo, se você é alguém que trabalha, por exemplo, com sorvete, você precisa ter uma ideia de que no verão você vai vender mais, muito provavelmente no inverno você vai vender menos. Se você trabalha com cobertores, por exemplo, mantas ou algo que o valha, você vai saber também que no período de verão você vai vender menos, no período de inverno você vai vender mais. Então esses períodos de sazonalidades eu vou saber quanto de mercadoria eu devo comprar ou não.
Existem alguns produtos que são ainda mais sazonais, como por exemplo a gente pode citar um ovo de Páscoa, a gente pode citar o panetone, por exemplo, que existem épocas específicas que a demanda por esse produto aumenta muito. No caso do ovo de Páscoa, a gente só encontra realmente o produto em uma época específica do ano. Isso tem a ver com a sazonalidade. Existe a ciclicidade, que aí são períodos de tempos que são maiores, que é parecido com aquilo que a gente chama de sazonalidade, entretanto esses ciclos levam às vezes até décadas para que demandas por determinados produtos ou serviços entrem nesse ciclo novamente. Portanto, é necessário que faça essa avaliação no curto, médio e no longo prazo. A gente tem dentro da previsão de demanda uma forma da gente mensurar qual tipo de estoque que eu vou fazer. Quando a gente fala, por exemplo, da curva ABC. O que significa a curva ABC? É a forma de eu estruturar o meu processo de estoque trabalhando especificamente com os itens que são necessários serem comprados ou adquiridos no mercado. Quando a gente fala da curva pensando na letra A, por exemplo, que corresponde ao item mais importante do estoque, quando eu falo mais importante é aquele que tem maior valor agregado. E a gente utiliza para fazer uma mensuração mais adequada com relação a isso o gráfico de Pareto, que é o gráfico do 80-20. O que isso significa? Significa que 20% do meu estoque equivale a 80% do valor agregado, ou seja, do valor monetário que está colocado naquele item. Portanto, é um item que precisa ser mais cuidado dentro do meu estoque, porque qualquer tipo de avaria, qualquer problema que exista com relação a ele, se ele for roubado, se ele for avariado, algo que o valha, isso vai resultar em um prejuízo maior para a minha empresa. Normalmente itens mais caros também têm uma demora um pouco maior para que ele possa ser entregue por um determinado fornecedor. O risco de ter ele em estoque também é maior. Portanto, é sempre importante tomar um pouco mais de cuidado. O item B, ele é aquele que é intermediário. Não é tão caro, mas também não é tão barato. E ele também demanda um cuidado mais especial. E por fim nós falamos do C, que é aquele item que normalmente é muito utilizado, mas ele tem um valor agregado mais baixo. Portanto, o cuidado não é tão grande com relação a esse item específico. Quando a gente fala desses três materiais dentro do estoque, normalmente 20% do seu estoque, no máximo 20%, está na letra A. Depois 30% está na letra B, ou seja, estoques que se referem a esses materiais de letra B, e os outros 50% está no de letra C. Ou seja, é uma divisão estratégica para saber qual a importância desse item e qual o valor desse item dentro do estoque da empresa. Para que vocês conheçam um pouquinho mais, eu também trouxe um videozinho que explica em detalhes isso que eu acabei de dizer para vocês, o que significa curva ABC, como ela é utilizada de maneira adequada. Isso é bem didático, eu tenho certeza que vocês vão poder aumentar um pouquinho mais o conhecimento a respeito disso. E também eu coloquei aqui curva ABC falando um pouquinho sobre e-commerce, e aí eu tenho certeza que vocês vão poder ampliar o conhecimento de vocês também com a leitura desse artigo que eu disponibilizei aqui no final da videoaula de vocês. Chegamos ao final de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre previsão das necessidades de materiais. Espero que vocês tenham gostado, frequente as nossas redes sociais e até a próxima.